Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, estudo esse que nós sempre fazemos na Beit Mashiach, após o horário do Havdalah. E nós sempre tratamos de algum assunto muito importante, pertinente, assuntos que extraímos da Torá, que servem para nossa edificação. Então nós temos que tratar assuntos que realmente são relevantes. E hoje nós vamos tratar sobre uma questão de como vamos moldar a nossa vida espiritual. Pode parecer um tema simples, mas sempre temos algo profundo para extrair algo importante para nós. Vamos lá. Bem, independentemente de diversas influências humanas, que podem até ser bíblicas, nós sempre vamos ter Yeshua, o nosso Messias, como o primeiro e grande exemplo. Ele realmente que deve ser o padrão para as nossas vidas, o exemplo e referência de vida para tudo. Nenhuma pessoa pode ser mais importante. Eu sei que muitas pessoas seguem alguém como modelo. Tem algum guru, algum mestre, tem algum líder, mas essa pessoa jamais poderá ser mais importante do que o nosso Messias prometido, o Messias de Israel. Bem, o que é modelagem? Modelagem é a arte de criar moldes, tanto em fundição, ou argila, como em calçados, em confecção de peças de vestuário, e até mesmo o ato, o efeito de modelar. Tudo isso são definições que nós encontramos no dicionário. Bem, a modelagem ela se usa em muitas áreas, desde a área artística, por exemplo, em escultura. Nós sempre dizemos que um escultor ele está modelando aquele material. Pode ser argila, pode ser uma pedra, mármore, pode ser o bronze, pode ser madeira. Então a pessoa modela aquilo, então ela dá forma. Bem, também nós temos na indústria metalúrgica, faz-se moldes para injeção de ferro fundido ou outros metais, pode-se estampar chapas com determinados formatos. Também temos na indústria da moda, que é o que nós chamamos dos figurinos, e também desde a informática, matemática e até mesmo a gestão das relações humanas. Acredito até que muitos têm experiências nisto, experiência profissional, têm algum contato, sabe exatamente a que estou me referindo, e nós sabemos que estas coisas fazem parte da nossa vida. São coisas normais, nós temos sempre que aprender sobre esses modelos, mas tem um assunto que é muito importante, que o que nos interessa agora neste estudo, que é a modelagem no sentido espiritual. Tá? Então seria a modelagem espiritual. Então quem é o nosso modelo da vida? Quem é a nossa inspiração? Quem são as nossas influências? Bem, todos nós procuramos modelos, isso é natural do ser humano. Desde as crianças até adolescentes, aos adultos, dos jovens até a meia-idade, ninguém é uma ilha. Todos nós sofremos influências ao longo da vida. São essas influências que muitas vezes vão ditar as nossas ações, o que nós vamos fazer, como vamos agir em uma determinada situação. Realmente isso é importante. Bem, existem diversos processos de modelagem, seja na base de pessoas reais, que se constituem como referência para nós, seja até com figuras virtuais. Por exemplo, no caso de adolescentes que elegem artistas ou atletas como modelos. Nós falamos adolescentes porque é mais comum, só que às vezes nem é só adolescente. Havia até pessoas com um pouco mais de idade também se deixam influenciar por esse tipo de modelos. Agora, geralmente as pessoas, nós não conhecemos esses ídolos, se usa até isto, né? Então esses modelos não se conhecem muitas vezes pessoalmente. E depois apenas temos uma imagem decorrente daquilo que vemos na mídia ou das redes sociais. Mas talvez ainda sejamos mais moldados pelas nossas experiências e vivências. Vamos ver um exemplo.
a respeito dos hebreus quando eles estavam vivendo no Egito. Eles estavam moldados por muitas gerações. Alguns dizem 400 anos, outros dizem 200 e poucos anos, não importa. Importa que o povo hebreu viveu no Egito por gerações. E a cultura egípcia, com certeza, ela influenciou o modo de vida dos hebreus. Então, a sua cultura, estilo de vida e até religião, isso influenciou muito as pessoas. Depois do Êxodo e na impaciência da descida de Moisés do Monte Sinai, vamos lembrar que eles reproduziram, então, em uma festa de pendor religioso, eles fizeram o foco desta festa em honra ao boi Apis, o mais venerado e mais célebre dos animais sagrados do Egito. Sabemos que muitos animais eram sagrados e, no caso, o boi, esse tal de boi Apis, era muito importante na cultura egípcia. E justamente isso que os hebreus fizeram com o povo lá enquanto Moisés estava longe. Então, esse boi ele personificava a terra. Era o touro de Mênfis. Simbolicamente, ele era representado com um triângulo branco na testa e o disco do sol entre os chifres. É assim que nós vemos as imagens que são marcadas nos locais onde se encontram os hieróglifos, textos antigos do povo egípcio, nós encontramos essa representação. Bem, seja como for, isso foi tão influente na cultura dos hebreus que, enquanto eles estavam ainda saindo do Egito, do outro lado do mar, eles fizeram isso, envolvendo até Arão. Então, a partir das pulseiras e outros objetos de ouro que haviam recebido na saída deles daquela terra, eles fundiram e modelaram o bezerro de ouro, uma reprodução da divindade egípcia. Então, disse uma frase que foi dita por um teólogo: os hebreus saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Isso até que expressa uma certa verdade, uma certa condição. Era exatamente isso o que Moisés ia ter que enfrentar durante um longo tempo. Bem, frequentemente as pessoas recorrem aos deuses do passado para se modelarem, seja para o bem, seja para o mal. Não é incomum nós encontrarmos pessoas que até deram passo para Yeshua, deram passo em direção realmente à Torá, mas às vezes estão presos a alguns conceitos. Aí nós vemos a importância de tradições. Tradições também fazem parte daquilo que nos molda, daquilo que nos faz ser o que somos. Então, há pessoas presas a coisas do passado. É muito difícil uma pessoa livrar-se totalmente de influências religiosas do passado. Bom, disse difícil, mas não impossível. E, às vezes, nós vemos estas coisas aparecerem na vida de uma pessoa. Como eu disse, seja para o bem ou seja para o mal. Todos nós estamos sendo moldados pela presente pandemia. Todos nós. E suas consequências econômicas, aí vemos as empresas, os negócios, também estão havendo mudanças, certas modelagens sociais, tem havido desemprego, fome. Também, por exemplo, outra área influenciada, tem havido uma modelagem no aspecto educacional. As escolas, para a formação das pessoas, quanta coisa nós vemos que modificou, as crianças sem poderem ir para a escola, tendo que assistir aulas pela internet, isso aí começa a mudar certos comportamentos, certas rotinas. Então, não se pode... também nós vemos que a questão de cultura também influi nas pessoas que não participam de artes, espetáculos. Quantas pessoas têm sido moldadas no aspecto emocional? Algumas pessoas com medos exagerados, medos justamente em função da expectativa de falta de emprego, de falta de recursos.
São várias coisas. Também nós vamos observar que esse momento da pandemia tem causado problemas relacionais. Desde casais que ficam o dia inteiro em casa, notícia que nós temos uma grande quantidade de divórcios nesta época, mas também o fato das pessoas, os parentes, não se poderem beijar nem abraçar ou sequer apertar a mão. Agora, também existe uma influência que é o aspecto espiritual, que é a questão dos serviços religiosos. Nós sabemos que, em determinados momentos, não é nem autorizado que hajam reuniões religiosas. E o que acontece? Isso nós observamos até no nosso meio. Algumas pessoas começam a perder o contato e começam a se desligar. É complicado. Depois nós vemos também alguns maus exemplos. Existem comunidades que, achando que não devem obedecer às autoridades, desobedecem e passam a ter reuniões. E, como consequência, isso nós temos visto, pessoas se contaminam. Depois ficam pedindo oração porque tal pessoa foi internada, está na UTI, ou porque fulano morreu. Começam a dar brechas. Então, nós vemos comportamentos erráticos. E tudo isso em função de uma condição. Porque se não houvesse a pandemia, não teríamos nenhuma alteração na nossa rotina anterior. Bem, todas estas coisas influenciam o ser humano. Certas coisas também, nós somos também moldados pelo futuro. Geralmente, nós temos a tendência de sermos moldados não pelo futuro, já que ele não chegou ainda, mas pelas expectativas que nós temos a respeito do futuro. Somos as expectativas profissionais, pessoais e familiares. Nós não dominamos o futuro. Por isso é que o Evangelho ensina a mantermos sempre presente a nossa dependência do Eterno. Vemos como, já falamos das ansiedades, né? Agora, neste ano que vai começar, em 2021, existe muita expectativa dos desempregados de conseguirem empregos, mesmo os que estão empregados em melhorias de salários, pessoas que estão estudando, expectativas de passar em vestibulares, em concurso, pessoas que também esperam outras coisas, no aspecto pessoal, e aguardam ansiosamente poder reunir a família, poder fazer festa com todo mundo. São expectativas futuras. Mas nós não temos que nos preocupar com isto. Irmãos, nós sabemos o Deus a quem servimos. As nossas expectativas têm que ser sempre moldadas à nossa dependência do Eterno. Vamos ver um exemplo no texto de Tiago, capítulo 4, verso 13 a 15, que diz assim: Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam sempre dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, para nós não sofrermos decepções por expectativas, quando nós temos em quem confiar, fica muito mais fácil. Mas vemos que, às vezes, essas expectativas de futuro moldam as ações, decisões, as pessoas deixam de fazer algumas coisas ou se apressam em fazer outras, tudo isso afetando e moldando as nossas vidas. Bem, muitos são marcados então pelo medo do amanhã, mas Yeshua ensinou a nós não termos o medo do futuro, mesmo quando ele falou que coisas más haveriam de acontecer. Daí vem a sua promessa que está em Mateus 28, verso 20, que diz: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Yeshua já deu essa garantia que está conosco. Então, uma das coisas que com certeza uma pessoa
que está bem moldada pela palavra de Deus, sua vida está moldada na confiança, vai saber que nós não temos motivo para nos preocuparmos, porque Ele está conosco, nós vamos confiar nisto. É uma garantia que Yeshua nos dá. Bem, as pessoas têm medo do mal e até do bem. Diz-nos Mateus sobre o episódio do Monte da Transfiguração. Em Mateus 17, versos 5 ao 7. Diz assim: Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dali saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isto, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Yeshua se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. Então esta mensagem é que os discípulos não tivessem medo da presença sobrenatural de Deus naquele momento. Então, é uma coisa interessante. Tem pessoas que têm receio da presença de Deus. Por que será? Bem, alguma coisa realmente na moldagem, na modelagem da sua vida falhou em alguma coisa. Bom, os próprios discípulos de Yeshua falharam aqui também. Eles ainda não estavam totalmente modelados. Estavam num processo. E quando Yeshua disse isso para eles, foi mais uma parte da modelagem. Eu acredito que dali para frente eles não passariam a ter mais medo em circunstâncias como aquela. Bem, a palavra ensina que todo messiânico deve ser moldado, sobretudo pela pessoa de Yeshua, o Messias. Vamos ver o que diz aqui um texto, Romanos 8, verso 29. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Bem, Shaul entendeu bem isto. Nós temos que ser moldados em Yeshua. Então, moldados conforme a imagem do Filho de Deus. Porque isto é que faz com que realmente nós somos designados para isso. Nós somos predestinados para isto. Como predestinados? O Eterno nos conhece. O Espírito de Deus agindo em nós faz com que a palavra dele se torne algo que faz parte do nosso molde. Bem, nós sabemos também o texto de Efésios 4, 11 a 13, diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo do Messias seja edificado até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguem à maturidade, atingindo a medida da plenitude do Messias. Irmãos, o que Shaul escreveu aqui é muito importante. Lembra que para sermos pessoas usadas por Deus, se nós não formos modelados por Ele, não podemos fazer absolutamente nada. Eu já vi pessoas que ansiavam por promoções na comunidade. Alguns aguardavam cargos porque achavam que já tinham tempo, que nós conhecemos como tempo de serviço, porque de tanto tempo já era a hora de ter um cargo. Irmãos, as pessoas não entendem isto. As pessoas não entendem o que significa ter um cargo na obra de Deus. Eu até garanto, insisto, se uma pessoa tem interesse em progredir no local de trabalho, eu até digo que está correto. E como é que a pessoa vai fazer para progredir? Bem, existe a maneira lícita e a ilícita. A ilícita, a pessoa tem que ter um mau caráter. É aquele que pisa em cima dos outros, engana o patrão, cria situações, achando que assim ele pode conseguir crescer na empresa. Só que
ainda que ele consiga crescer, uma hora ele cai, porque a sua promoção foi fundamentada em mentiras. Mas uma pessoa que realmente se esforça, se dedica, estuda, se aperfeiçoa e não mede esforço para que possa alcançar o objetivo para o que foi contratado, essa pessoa tem uma grande chance de ser observado pelo patrão e, eventualmente, quando houver a necessidade, a pessoa será promovida no cargo com os respectivos ganhos salariais e tudo mais que acompanha isto. Então, é lícito. Na obra de Deus é um pouco diferente. Na obra de Deus, antes de qualquer coisa, a pessoa tem que ter um chamado. O Eterno tem que escolher a pessoa. E quanto mais nós progredimos aos nossos olhos no meio da comunidade messiânica ou entre os cristãos, mais a pessoa tem que servir. Mais ela é servo, porque ela está a serviço do que o Eterno quer fazer para as comunidades. Então, para podermos sermos usados pelo Eterno, características bem claras devem ser conquistadas. Por exemplo, nós temos que ser dedicados à obra do Eterno, temos que ter interesse na obra do Eterno, temos que ter interesse nas pessoas, e não na projeção pessoal. Tem pessoas exatamente que se enquadram em alguns modelos que Yeshua citou, de pessoas hipócritas, que queriam apenas ser visto pelos outros, apenas ser reconhecido por alguma característica, para ser falado, admirado. Tem pessoas que correm atrás disso. Essa modelagem está defeituosa. Essa modelagem tem que ser refeita, porque aqueles que querem servir ao Eterno sabem o quanto custa servir com fidelidade, o quanto se tem que, não vou dizer sacrificar na palavra certa, mas quanto ele tem mesmo que se esforçar para cumprir aquilo que o Eterno quer de nós. Muitas vezes sacrificando desejos pessoais, projetos pessoais. Tudo isso são coisas que envolvem quem quer servir ao Eterno. E de qualquer maneira, mesmo que eu me dedique à obra de Deus, mas se Ele não me chamou, estarei perdendo tempo. Não adianta eu querer fazer uma coisa para o qual o Eterno não me chamou, porque para aquilo que Ele me chamar, Ele vai me capacitar. Os verdadeiros servos de Deus sempre reconhecem que não estavam aptos para fazerem certas coisas. Então, quando o Eterno chama, o Espírito de Deus trabalha na pessoa e aí ela é moldada para poder exercer uma determinada função. Por isso que hoje vemos pessoas que, ao invés de servir a Deus, estão servindo aos seus próprios interesses, interesses de riqueza, fama, poder, mas todos prestarão contas diante do Eterno. A melhor coisa que existe é fazermos aquilo que o Eterno quer que façamos, não importa se pareça simples ou importante aos nossos olhos. Importa que Ele é quem nos modela para servirmos a sua finalidade. Isso é realmente muito importante. Então, irmãos, porque ele citou isto, para que ele escolheu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, tudo isto, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para quê? Primeiro, para o corpo do Messias ser edificado, e todos alcançarmos uma unidade de fé entre o molde é para fazer tudo igual, e do conhecimento do Filho de Deus, para atingirmos a medida da plenitude do Messias. Então, a imagem ou a estatura do Messias é atemporal. Não tem passado, nem presente, nem futuro. Essa estatura, essa imagem, esse molde é eterno. Foi sempre assim. Irmãos, independentemente de diferentes influências humanas, como eu disse, podem até ser bíblicas, muitas pessoas que nós, em função das facilidades de comunicação pelos meios sociais, nós encontramos muitas pessoas querendo liderar, querendo ensinar, querendo ser modelos. E nós temos que tomar cuidado com esses modelos, porque alguns moldes são defeituosos e não devem ser usados. Então é importante nós atentarmos que, acima de tudo,
exatamente como disse Timóteo, Paulo falando a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento e no amor e na fé e na pureza. Então todos nós temos esse modelo. Nós devemos ser modelos para os outros também. Mas um modelo que leve a outro modelo, que é Yeshua. Então Yeshua deve ser o nosso primeiro e grande modelo, exemplo e referência de vida, porque somente através dele nós seremos moldes adequados. Paulo mesmo disse que sejam meus imitadores como eu sou do Messias. Será que isso foi arrogância da parte de Shaul? Eu creio que não. Pelo contrário, ele assumiu uma responsabilidade muito grande. Mas ele sabia muito bem o quanto ele se esforçava para que Yeshua fosse o seu modelo. Então ele diz, como eu sou do Messias. Então se eles copiassem ele como modelo, estariam copiando o modelo correto. E cada um de nós pode ser assim. Nós temos que deixarmos ser moldados. Não pense que a nossa forma é total. Nossa aparência nós não podemos mudar. Nós não vamos alterar o que nós somos fisicamente. Mas, como eu disse, a modelagem espiritual, essa que realmente é importante para nós. Essa modelagem é que nós devemos ter um grande interesse. E isso é dinâmico, nós continuamente temos que nos aperfeiçoar. Continuamente nós temos que deixar o nosso molde próximo à perfeição. Deixemos que o Espírito de Deus trabalhe em nós. Ninguém fique estático. Não deixe que o mundo interfira nessa modelagem. Porque se o mundo interferir na modelagem, vai dar errado. Se o mundo interferir na modelagem, vai dar erro. Alguma coisa vai quebrar. Alguma coisa não vai encaixar. Alguma coisa não vai servir de padrão. Então, que seja realmente o Mashiach Yeshua, o grande modelador da sua vida. E com certeza você vai experimentar coisas muito especiais, vai ver coisas especiais e você vai se assombrar quando ver que pessoas puderam ser transformadas pelo Espírito de Deus porque você participou dessa modelagem. Então, nós também somos modeladores quando recebemos a instrução do Eterno para modelar. Mas o molde perfeito é aquele que veio do nosso Deus. E que o Eterno possa abençoar a todos os irmãos. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. E tenham todos um Shavua Tov e o Eterno nos abençoe. Amém.